Já estamos? Já Boa estamos? noite, professora Márcia Rios. Boa noite, Simone. Boa noite. Hoje o meu nome é Ana Vitale, né? Eu vou fazer a mediação da live de hoje. O tema hoje é Guarulhos e a mulher na política, né? Chegou a hora da inovação. Eu vou pedir para a professora Márcia Rios se apresentar primeiro, depois a professora, primeiro a Simone, depois a professora Márcia Rios, por gentileza. Bom, obrigada. Queria agradecer muito a professora Márcia Rios pela oportunidade de estarmos aqui juntas. Márcia que tem feito essas lives sempre. A Márcia é uma referência na área de educação e eu fico muito feliz aqui de compartilhar com ela e com você, Ana, a atenção aqui das pessoas que estão nos assistindo. Então, eu sou Simone Carleto, sou professora já há mais de 20 anos, comecei na educação infantil, né, passando aí por todas as faixas etárias, depois também como professora de arte e, finalmente, como professora de teatro. Mais recentemente, eu estou atuando como gestora escolar na rede municipal, mas sou servidora aqui em Guarulhos já também há 20 anos. E agora, considerando a experiência aí que eu tive na gestão pública esses anos todos, estou me colocando como pré-candidata a prefeita pelo PSOL. Obrigada, meninas. Olá, boa noite. Eu sou a professora Márcia Rios. Atuo na rede estadual de ensino há 24 anos, né? Fazendo da rede estadual um espaço de luta também, porque nós sabemos que na rede estadual as lutas são constantes, né? E também fazendo parte de um projeto social na cidade, na busca de emprego, né? Eu fico muito feliz em ter conosco hoje a professora Simone Carleto, pré-candidata a prefeita da cidade de Guarulhos, uma candidatura necessária, uma candidatura legítima, que tem como vice também outra professora, a professora Eliana Nunes, né? E é motivo de muita satisfação neste momento, nesta noite, nós podemos falar um pouco da mulher na política de Guarulhos, né? Não só no cenário nacional, mas também na nossa cidade, na cidade de Guarulhos. Perfeito. Aproveitando o seu gancho, dona Márcia, as mulheres na política nacional de Guarulhos, né, enfim, qual que é o diagnóstico dessa atual realidade? Então, pensando na mulher em Guarulhos, eu gostaria que a Simone tomasse a fala primeiro. Pode ser, Simone? À vontade. Claro, sem dúvida. Bom, Ana e Márcia, a gente tem falado muito sobre isso. Eu queria até contar uma curiosidade para vocês. Eu tenho ido muito aos bairros e os homens, principalmente, ficam muito espantados quando eu falo que sou candidata a prefeita. Porque Guarulhos nunca teve uma prefeita eleita pelo povo, né? A gente teve uma vez aí uma intervenção que teve uma pessoa, uma mulher que ocupou um tempo, mas a gente nunca teve uma mulher eleita pelo povo. Então a gente tem essa oportunidade e eu estou me colocando como alternativa. Por quê? A gente defende sim a presença das mulheres na política e nós do PSOL, mulheres do PSOL, temos um diferencial de sermos mulheres e sermos também feministas, ou seja, nós não apenas somos mulheres, mas mulheres que defendemos os direitos das mulheres. E isso em âmbito nacional, né, eu sei que é algo que a Márcia vem discutindo aí, é uma preocupação que a Márcia tem sido algo fundamental, né, que por enquanto é exigido por lei agora ter uma quantidade, uma porcentagem, né, de mulheres, mas a gente ainda precisa avançar muito no respeito, na consideração e na luta contra os diferentes tipos de violência, né? De violência de gênero na política. Acontece de várias formas, né? E uma dessas é esse espanto que os homens, principalmente, têm quando eu digo que sou candidata. Então, por isso, mulheres, vamos apoiar outras mulheres e vamos defender o direito das mulheres estarem onde elas quiserem estar. Quando nós pensamos, aí pegando um gancho na fala da Simone, quando nós pensamos nas mulheres, né, na política nacional e na política de Guarulhos, nós podemos ver, assim, que existe um espaço muito grande, né, entre
a quantidade de homens que ocupam o espaço legislativo, executivo, o judiciário, a diferença é muito grande, é gritante. Isso, tanto no caso aí das deputadas eleitas que nós temos aí, federais, como estaduais, e também as vereadoras, né? É uma diferença muito, é gritante, eu falo assim que é gritante, né? Guarulhos, como a Simone bem citou, ela tem a sua... uma coisa que é peculiar, que é o quê? A questão, ó, Guarulhos fundada em 1560, não é isso, Simone? Exatamente. 1560, de 1560, e somente em 1953, Guarulhos tem a primeira eleição para eleger um prefeito através do voto do povo. Olha só o espaço, né, que se tem. Somente aí em 2002 é que nós tivemos uma candidata, né, vice-prefeita, que veio aí e ocupou esse espaço. Uma única vez. A cidade, pelo voto direto do povo, nunca teve, como a Simone bem falou, uma candidata eleita pelo povo. Né? E isso nós falamos que, neste momento, as mulheres do PSOL, elas querem trazer para a cidade de Guarulhos essa inovação. Inovar. Nós já tentamos aí tantas vezes com homens, acho que chegou um momento também da mulher conseguir conquistar o seu espaço. E essa conquista de espaço, ela irá se dar com o quê? Com o apoio de outras mulheres, com o apoio das mulheres da cidade de Guarulhos, né? E é muito importante isso. Hoje, olha só como é gritante a diferença. Na cidade de Guarulhos, nós temos, na Câmara Municipal, 34 vereadores. Destes 34, 4 somente são mulheres. Olha a discrepância, porque a política, né, a questão da mulher na política, ainda em Guarulhos, existe uma resistência ainda muito grande. E foi o que a Simone bem falou. Os homens, quando vê uma mulher fazendo campanha na rua, eles ficam espantados. Mas você é mulher, né? E temos que mudar essa mentalidade, que o lugar da mulher não é na cozinha, não é pilotando o fogão, não é pilotando o tanque. O lugar da mulher é onde ela quiser. O espaço da mulher é onde ela quiser, né? E para isso acontecer, é muito importante que cada vez mais as mulheres venham se unir e apoiar uma a outra, né? Para quê? Para que se tenha, na verdade, uma política que seja para todos, com direito de todos. Porque tem partidos, por exemplo, Ana e Simone, você sabe disso, Simone, também, que só colocam as mulheres por conta da questão das cotas, porque é obrigatório, hoje é obrigatório, então precisa ter uma quantidade X de mulheres. E nós vimos um determinado partido aí, né, que usou as mulheres na última eleição como laranja de campanha, mas a mulher não teve espaço de fala. E quando se tira o direito da mulher de fala, principalmente na questão política, isso tem um nome. E qual é o nome? Violência política de gênero. É não deixar a mulher ocupar o espaço na política. Então, todo o tempo, o que muitos homens fazem, querem silenciar essa mulher. E eu vou colocar aqui para vocês, o Igor vai colocar para vocês, rapidinho, um trecho de uns vídeos aí, para vocês entenderem como é essa violência política de gênero que nós temos, mulheres, que combater. Igor, pode colocar, por gentileza? Ivan Valente utilizará o tempo. Respeitem o deputado Ivan Valente, que vai utilizar a liderança do pessoal para falar. Por favor, deputado Ivan Valente, pelo pessoal. Questão de ordem após o deputado Ivan Valente. Pois não, deputado Ivan Valente. O Alencar, sim, porque é machismo. Que machismo, deputado. Sério, deputada, você é chata demais, deputada. Por favor, tudo é machismo. Eu respeito, porque toda hora... Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você, que você não merece. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. Pré-candidata Manuela Dávila. Aqui é Bolsonaro, porra!
Ele que veio de lá para cá, vamos descer. O senhor conduza que ele agrediu ela. O senhor conduza. É armadilha. O senhor conduza. Tem que prender. Vocês puderam perceber o quão é difícil a mulher fazer política nesse país. São imagens que, assim, quando nós paramos para olhar, nos chocam. Porque, você vê, um usa a imagem da Manuela Dávila, né, para se sobrepor a ela e não dar a ela o espaço de fala. O outro chama a deputada eleita de chata. O atual presidente da República também fala que ela não serviria nem para ser estuprada, desmerecendo uma violência tão grande que uma mulher sofre, que é a questão do estupro, né? E recentemente, eu estou falando de recentemente ontem, gente, a nossa deputada pelo PSOL, Mônica Seixas, ela vem sofrendo ataques dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, ataques assim absurdos, e tudo porque, como mulher, ela solicitou que um determinado deputado que estava usando o espaço da Assembleia usasse a máscara. Isso foi motivo para ela ser achincalhada de todas as formas, desrespeitada enquanto mulher, desrespeitada enquanto cidadã, e todo o tempo ela sendo ridicularizada, a ponto de, para ela fazer valer o direito político dela, porque ela é uma deputada eleita pelo voto do povo, ela teve que entrar com uma liminar judicial. Olha que coisa absurda, né? Então, é esse tipo de coisa que nós temos que combater. E como nós iremos combater isso? Nós iremos combater isso nas ruas, pedindo para a mulher apoiar as pré-candidatas, no caso, professora Simone Carleto, professora Márcia Rios, né, apoiar mulheres na política. Não usem mulheres, esse discurso que o lugar de mulher não é na política, que ela quer ser mais uma que quer roubar, que esse é o slogan que o povo usa. Não, apoiem, acompanhem, porque somente uma mulher entende a dor da outra. Realmente. Bom, então eu pergunto para a Simone agora, a ampliação da participação feminina na política de Guarulhos, por que apoiar uma mulher? Aproveitando todo esse engancho. Pessoal, realmente as imagens são muito fortes, mas eu quero agradecer a vocês, né, principalmente a você, Márcia, por ter a coragem, né, de enfrentar esse debate tão essencial. Agradecer aqui a presença, acompanhando a gente, da Janaína, da Rosângela, a Rosângela Pospigelova, que está com um projeto maravilhoso, que vai ser o nosso Clube da Luluzinha. Então, muito legal. A Kaline Alencar, agradecer aí o Luiz Novaes, o Sandro Bittencourt, o Mário Sérgio, a Cláudia Soares, a Shirley Rodrigues, a Marta Souza e o Anderson Cabreira, e também vocês que estão aqui possibilitando esse momento, né? A Ana e o Igor. E a gente fala o seguinte, por que apoiar uma mulher? Por tudo isso que a Márcia já falou, e por que apoiar mulheres que estão do lado do povo, que estão dispostas a governar com e para o povo. A gente ouve muitas pessoas falando, eu vou fazer tal coisa para as pessoas, é super importante. Mas cada vez mais, por conta dessa questão de dar voz, né, ou seja, possibilitar que as pessoas se manifestem, né, que suas vozes ecoem, é importante construir porque cada um e cada uma poder falar das suas necessidades, do seu lugar social que ocupa. Então, nós mulheres temos essa sensibilidade, nós mulheres temos essa percepção, não apenas por uma questão de constituição nossa, mas pelas ações que nós desenvolvemos no nosso dia a dia. As mulheres que cuidam das coisas, que vão atrás, né, dos serviços sociais, como eu sempre digo. Eu que trabalho em escola, a Márcia que trabalha em escola, a gente acaba conhecendo toda a realidade social porque a gente tem contato ali
com as mulheres, que são as pessoas que vão buscar vaga na escola, que vão buscar a cesta básica, que vão procurar a consulta, o exame e mais, que vão lutar por isso. Então, está mais do que na hora, sim, de nós inovarmos, ocuparmos esses espaços, e as imagens que vocês mostraram, elas reforçam a necessidade de nós ocuparmos de forma qualificada esses espaços. Não vamos jamais esquecer o que fizeram com a nossa querida Marielle, que até agora não foi explicado, não houve essa resposta. Quem mandou matar Marielle? E ela se transformou em muitas sementes. É por conta do que aconteceu com ela que pessoas como eu, como a Márcia, pedimos licença até por sermos brancas, eu sempre digo isso, mas eu peço licença para honrar também com a minha candidatura, com a minha pré-candidatura, melhor dizendo, honrar também as mulheres negras e me colocar a serviço delas. Então, por isso, nós nos colocamos, sim, como uma alternativa. Marielle presente, muito obrigada. Sempre presente, né? E sempre sendo o motivo da nossa luta, sempre sendo o motivo da nossa resistência, né? E quando nós falamos por que é importante ampliar a participação da mulher na política, é importante porque também é um ato de você empoderar a mulher, tá? Empoderamento feminino, né? E mostrar que a mulher tem sim capacidade. E eu vou falar para vocês, eu sendo uma mulher branca, a Simone, nós enfrentamos várias dificuldades para fazer política. Gente, fazer política, para a mulher fazer política, vocês não têm noção de como é difícil, de como é difícil. Façam ideia, e aqui eu peço licença às mulheres negras, né, aos homens, enfim, mas aqui eu quero colocar, se para nós é difícil, façam ideia para eles, que são todos os dias eles precisam provar a sua existência. O que é lamentável, né? Mais uma vez, eu peço licença até para usar essa fala, porque é um espaço de fala que eu não posso tomar. Eu posso citar somente. Porque somente eles, as pessoas negras, sabem das reais dificuldades que elas enfrentam. Porque se mulheres brancas enfrentam toda essa dificuldade que eu estou colocando aqui para vocês, toda essa problemática, façam ideia às mulheres negras, né? E homens também. E aí, fazer política nesse cenário, eu vou falar para vocês, é um ato de ousadia. Tem que ser ousadia pura para fazer política, né? Por quê? Porque é preciso ampliar o olhar. Porque quando nós falamos, a mulher, por que a importância da mulher na política? É a mulher que precisa da creche para deixar o seu filho, para poder ir trabalhar. É a mulher que precisa ter a garantia de ter um serviço médico de qualidade, como, por exemplo, o mutirão de uma mamografia, porque o câncer de mama assola e é o pavor de muitas mulheres, e se não for de todas, tá? Mas de uma boa parte das mulheres, o câncer de mama, né, para nós que somos mulheres, isso é o nosso bicho-papão, vamos dizer assim, né? E vou além, é a mulher que tem que estar pensando sempre no planejamento familiar, e isso precisa ser construído, que o planejamento familiar não é só a responsabilidade da mulher, é responsabilidade do casal, uma coisa que foi colocada ainda para a mulher, né? Mudar essa concepção de desvalorizar a mulher, mudar esse olhar. Hoje, ainda, infelizmente, nós estamos no século XXI, no ano de 2020, e nós ainda ouvimos falas, eu falo assim, que é uma fala infeliz, quando eu ouço dizer assim, né, principalmente vindo de uma mulher, aquela moça, aquela pessoa é mãe solteira, aponta uma mulher que é mãe solteira, mas ninguém aponta um homem que é pai solteiro, sempre aponta uma mulher que é mãe solteira. A mulher, ela já nasce, muitas vezes, subjugada por muita coisa, por isso a importância da ampliação e da mulher cada vez mais ocupar espaço na política. Isso se faz necessário para que futuramente, lá na frente, nós possamos, então, construir uma sociedade, uma cidade que seja mais justa, que seja mais igualitária, né? Penso que, por tudo isso que eu citei para vocês,
como é importante uma pré-candidatura feminina e feminista. Como é importante nós ampliarmos essa fala daqui. Você, mulher, que está nos acompanhando, compartilhe essa live, passe para outras mulheres, olha o que essas professoras estão falando, né? Porque o professor, ele é o agente transformador de uma sociedade. E nós pensamos, eu como mulher, e a Simone, a professora Simone também, nós pensamos no direito à cidade. E quando eu penso no direito à cidade, eu penso em dar voz àquele que está sem voz. As pessoas que moram lá na periferia, na rua de terra, na rua que quando chove, alaga tudo, e tem ali as inundações nas casas, né? É isso que é com essas mulheres que nós temos que dialogar, porque são essas mulheres que passam no seu dia a dia todos os perrengues, né? Como diz o pessoal, desculpa pelo linguajar, o pessoal da quebrada, né? É só quem vive na quebrada, só quem vive na periferia sabe as reais dificuldades que enfrenta. Porque é muito bonito falar de política, não é, Simone? E você vai concordar comigo, porque você, como diretora de escola, eu tenho certeza que você já ouviu histórias que te chocou. É muito bonito falar de fazer política no centro de Guarulhos. Eu quero ver fazer política lá no Cabo Sul, eu quero ver fazer política lá no São João, lá no Maria Helena, eu quero ver fazer política nesses lugares que estão as minorias, que estão as pessoas da periferia, pessoas que precisam somente ser ouvidas. Elas clamam em ser ouvidas. Pelo amor de Deus, pelo menos ouça o meu problema. Se você vai poder fazer alguma coisa, mas ouça. E é isso que falta hoje na cidade. Né? Nós temos uma atual gestão que não ampliou em nada e nossa cidade vive, assim, o caos. Então, ampliar a candidatura feminina e o apoio feminino é fundamental no ano de 2020, para mudar a história da cidade. E professor fala muito mesmo, viu, gente? Desculpa aí. Juntou as duas agora, eu até estou economizando hoje para não estourar o tempo de vocês. Márcia, puxando esse assunto que você disse sobre o alagamento, enfim, até o linguajar que você usou, a quebrada, qual que é o diagnóstico dos reais problemas na cidade de Guarulhos? E aí, Simone, quer começar? Ai, vamos lá. Você falou das quebradas, eu lembrei das quebradas do Mundaréu, do Plínio Marcos. A gente tem falado muito de periferias, a Márcia acabou de citar aí o direito à cidade, que é o primeiro pilar do nosso programa, e também a gente fala de radicalizar a democracia e fala no terceiro eixo das periferias, e das periferias como centro de inverter prioridades. A gente tem problemas gravíssimos, tá? Na nossa cidade, que nós estamos olhando para isso, estamos incluindo isso no nosso programa e discutindo com as pessoas as possíveis soluções para esses problemas. Então, um dos problemas cruciais é esse que a Márcia acabou de falar. As pessoas vivendo em áreas de risco, então, lidando com enchentes e lidando com deslizamentos. Então, isso é algo muito grave na nossa cidade hoje e é um problema que precisa ser olhado, esse problema da moradia, porque muitas vezes o que a gente escuta nos bairros, como a Márcia muito bem falou, as pessoas precisam ser ouvidas e elas dizem: eu só preciso de ter uma casa e um emprego. Então, a questão do emprego, que a Márcia já vem fazendo esse trabalho de forma voluntária, é algo extremamente importante e nós estamos trazendo propostas para gerar empregos para a juventude, sobretudo, não só, mas sobretudo, porque o jovem, a jovem precisa ter perspectiva de vida na cidade, nós precisamos garantir o mínimo para que seja vida digna. E para isso a gente tem que também cuidar da mobilidade urbana, porque as pessoas já têm um trabalho precarizado nesse momento que a gente vive na nossa sociedade e ainda ficam uma parte enorme do seu tempo num transporte demorado, precário e caríssimo. E sujo. Então, outra coisa gravíssima na nossa cidade, nós precisamos impedir a instalação de um novo aterro sanitário. Já foi assinado contrato aí de forma sorrateira para receber em Guarulhos lixo de 7 cidades.
Então, é algo gravíssimo que nós precisamos impedir. E também tem alguns outros problemas seríssimos, que é o saneamento. Nós temos ainda muito que resolver nesse particular. A saúde, problema dos primeiros que nós temos que resolver, que é devolver o sistema de saúde público para a prefeitura, ou seja, acabar com essas terceirizações que prejudicaram muito o trabalho, prejudicaram os servidores e servidoras, prejudicaram a população, ou seja, nós tivemos aí um gasto de mais de 40 milhões num hospital de campanha que nós defendemos que tem que ter. Por outro lado, em São Paulo, foi feito de uma forma que ficaram equipamentos que estavam dentro desse hospital que foram para os equipamentos de saúde da cidade de São Paulo. Agora, aqui não ficou um prego para contar a história desses mais de 40 milhões. E olha que a gente sabe que muita gente não foi atendida. Então, durante a pandemia, a gente viu agravar a situação da saúde pública em Guarulhos, que já era terrível por conta das terceirizações. Isso não pode acontecer. Nós não temos médicos especialistas, nós não temos os exames, nós não temos medicamento nas UBS. Agora até algumas estão recebendo por conta do período eleitoral que está chegando. Mas só para vocês terem ideia, para quem não sabe, nós estamos discutindo a questão da mulher. Uma mulher na cidade de Guarulhos hoje, para fazer um Papa Nicolau, leva mais de 1 ano. Nós vamos conseguir resolver essa situação, melhorando a rede de atendimento e contratando enfermeiras obstétricas, obstetrizes, que são profissionais humanizadas, que estão habilitadas a cuidar de tudo que diz respeito à saúde da mulher. Outro problema é a questão de vagas nas creches. Nós tivemos promessa de campanha do atual prefeito de que iria zerar. Nós continuamos com milhares de crianças fora das creches. Isso precisa ser resolvido e, para isso, precisa construir escola. Isso não foi feito. Então, é algo que nós precisamos, sim, debater bastante e lutar por isso. E, por fim, não menos importante, nós precisamos ver o funcionalismo público. Então, nós temos os servidores e servidoras da prefeitura precisando urgentemente de plano de carreira. Então, nós precisamos discutir com essa categoria, nós precisamos garantir a democracia na relação de trabalho com o servidor e servidora da Prefeitura de Guarulhos. Eu conheço bem a estrutura por trabalhar há 20 anos já aqui na cidade, em diferentes funções, diferentes secretarias, mas me especializando na implantação de políticas públicas. Então, assim como eu, tem muitos outros e outras servidores e servidoras com muita experiência e que querem contribuir com a cidade. Então, na nossa gestão, essas pessoas vão estar nos primeiros escalões, vão ser mais ouvidas e vão ser mais respeitadas, tanto do ponto de vista das relações dentro do trabalho, como também do ponto de vista da valorização salarial e das condições de trabalho, e com um plano de carreira que incentive que as pessoas permaneçam trabalhando na prefeitura e cada vez mais a gente possa entregar um serviço público de qualidade para a população. E obrigada, Ana Paula Rey, por estar aqui com a gente. Eu vou continuar, mas agradecendo todas as pessoas que estão acompanhando essa live, fazendo aquilo que nós solicitamos, espalhar, compartilhar essa live, para que outras pessoas saibam quais são as intenções da pré-candidata Simone Carleto, que tem como vice Eliana Nunes, para poder cumprir, de fato, o seu papel, se eleita como prefeita da cidade, a primeira prefeita da cidade de Guarulhos, hein, pessoal? E vamos lá, os desafios são grandes, muitos, E, assim, problemas, assim, absurdos, e a Simone citou um que eu não posso deixar de falar, que é a questão da saúde. Simone, hoje, um idoso que tem catarata, ele leva mais de 2 anos para conseguir passar num médico e, quem sabe, fazer uma cirurgia, tá? E isso eu falo para você porque nós aguardamos com meu pai 2 anos. Não deu, aí teve que fazer particular para ele não perder a visão.
senão perderia a visão, porque muito tempo esperando e nada aconteceu. E os problemas são gritantes. O prefeito vai lá, né, atual gestão, gasta 40 milhões aí no hospital de campanha, e não que não fosse necessário, que fique bem claro aqui, eu e a professora Simone, nós defendemos sim que o combate ao Covid-19, ele é importante, ele se faz necessário, mas da forma que foi feita em Guarulhos, foi de uma forma irresponsável. 40 milhões investidos, que não ficaram equipamentos para a cidade, e vou além, né? Porque além de não ficarem os equipamentos para a cidade, em determinados momentos da pandemia, o prefeito desmereceu, negou a pandemia, e nós percebemos isso na questão do isolamento e tudo que virou, e Guarulhos só subindo seus índices de morte. E como se não bastasse isso, ele me fecha, né, a UPA do Jardim Paraíso, que essa, Simone, é a espinha do peixe na minha garganta. Foi como se fecha uma UPA e tirou todo o pessoal daquela região que precisava daquela UPA, tendo que se deslocar quando o familiar ficava doente para outro lugar, sobrecarregando outros hospitais, por conta de que ele tirou o atendimento. E agora, assim, num passe de mágica, ele reinaugura a UPA, né? Só que, assim, as pessoas ficaram 3 anos, mais ou menos, não foi isso, Simone? Foi. 3 anos sem atendimento na UPA Paraíso. Aí nós temos uma UPA Paraíso dessa forma, o HMU com problemas, e o prefeito no meio disso tudo, que nem conseguiu acabar as obras que ele já tinha começado, né? Eram obras já começadas, anuncia a construção de hospital. Como se constrói um hospital se não conseguiu nem dar conta de reformar e entregar para a população um serviço de saúde decente? E quando eu falo de um serviço de saúde decente, eu estou falando do básico, como a Simone citou. Gente, uma mulher esperar tanto tempo para fazer um exame de prevenção do câncer, porque o Papa Nicolau nada mais é que um exame de prevenção ao câncer de colo, de útero ou de útero, enfim, e esperar tanto tempo, não ter ambulatório de especialidade médica, isso é gravíssimo. Não ampliar a rede da UBS, não investir em condições de trabalho para as pessoas da saúde, que, diga-se de passagem, os profissionais da saúde, durante a atual gestão, muitos foram perseguidos, essa é a palavra. Eles foram perseguidos, deixando até mesmo os cargos que ocupavam, por tanta perseguição que eles passaram nessa gestão. Né? E como se isso fosse pouco, concurso público para médico, acho que só teve um na cidade, se eu não me engano, foi só um que ofereceu esse concurso, mas também não resolveu o problema da cidade, e aí nós voltamos nos 40 milhões, que foi investido de forma ineficaz, e deixando a cidade agora, porque acabou o contrato da saúde dia 25 de setembro, está acabando agora, dia 25 de setembro o contrato, e já existe uma problemática que essas pessoas que estavam trabalhando, Simone, parece que não estão recebendo, e já estão sendo chamadas para conversar. Gente, essas pessoas colocaram a sua vida em risco, elas merecem respeito, elas merecem ser tratadas com um mínimo de dignidade, o que não está acontecendo, e isso muito nos preocupa. E a professora Simone, ela tem essa preocupação de saber, ela tem ciência, que a primeira coisa que é rápido, e isso precisa ser feito de forma rápida, a questão de uma atuação eficaz do poder público na área da saúde, porque do jeito que está, não pode ficar. A Simone também tocou no outro assunto, que é aí um motivo de muita tristeza para os moradores de Guarulhos, para todos nós. Por quê? O aterro Quintaúna, né, no Cabo Sul. O que eles chamam de ampliação do aterro, na verdade, é um novo aterro. Detalhe, esse aterro, ele recebe o lixo de 9 cidades. De 9 cidades ao todo. E o mais vergonhoso é, como não se investe em políticas públicas de habitação, as pessoas foram tomando ali o espaço, invadindo até mesmo espaços de preservação, só que no aterro Cabo Sul, né, no Quintaúna, o que acontece? Nós tivemos um problema de deslizamento em 2018, que trouxe para aquela região ali,
grandes transtornos, o mau cheiro, aí a prefeitura vai lá, manda colocar um líquido lá no aterro, o que não resolveu o problema e contaminou mais o meio ambiente, e não pensando nas pessoas, não pensando nas pessoas que vivem ali. E esse novo, que eles chamam de ampliação, que é um novo aterro, tem um problema mais sério, porque tem casas, residências que vão ficar a 100 metros do novo aterro. Isso é vergonhoso. Isso é uma total falta de respeito com a população. Né? E na questão do emprego e renda, que a Simone também bem falou, nós temos hoje 19,2% da população de Guarulhos desempregada. E aí fala, pandemia. Não, a cidade já vinha com problemas de geração de emprego. E quando nós pensamos nessa questão da geração de emprego, você olha na cidade, em qualquer parte da cidade, porque o centro, você olha a Praça Getúlio Vargas, dá vontade de você sentar e chorar, né? Que tinha aquele chafariz, tudo, a coisa mais linda, sumiu. Virou aquilo ali um lixão público. E aí, não se investiu em emprego e renda, e a cidade abandonada. Onde você olha tem lixo, e sendo que é muito, muito simples até para se resolver isso. A cidade não tem varredores de rua, Simone. Né? Não tem. Poderia-se, para gerar emprego e renda, formar uma frente de trabalho. Olha, ia gerar o emprego, a limpeza da cidade. Olha só como ajudaria, né? Estaríamos resolvendo 2 problemas, a questão do emprego e a questão da limpeza da cidade. Infelizmente, não há investimento desse tipo na cidade. Outra questão, eu quero gerar emprego, o problema do Cabo Sul, que é um problema gritante, investir em cooperativas, educar a cidade para reciclar, para reutilizar, para separar o lixo, criar políticas que as pessoas vejam um sentido em deixar o lixo separado, como, por exemplo, falar, olha, criar aí um sistema, não sei se de pontuação, é uma coisa que precisa ser pensada, a cada tantos pontos, o contribuinte que reciclar e que separar o lixo, que levar no posto de coleta, ele terá, 0,5% de desconto no seu IPTU. Você acha que o povo não vai aderir a essa ideia? Lógico que vai. Você gera emprego, porque você vai abrir postos de trabalho nessa questão da reciclagem, né? Você vai educar, vai transformar a cidade numa cidade educadora. E aí, outra questão que nós temos também, que a Simone já falou, eu vou só dar uma pincelada aqui, que é a questão do concurso público. Né, da educação, que não tem concurso, o plano de carreira, a valorização dos profissionais da educação, obras inacabadas, e a acessibilidade, que Guarulhos parece que não pensa na acessibilidade, ele acha que a cidade parece que não tem cadeirantes, né? Não tem pessoas com deficiência, pouco se investe na inclusão. Acho que esses são os maiores problemas, juntamente com o que a professora Simone colocou. Tá certo. Bom, caso sejam eleitas, quais são suas propostas para educação, geração de emprego, saúde e políticas para as mulheres? Simone. Olha, muito boa essa pergunta, porque, como disse o Luiz, a gente deve deixar o pessimismo para dias melhores. Então, agora é hora de arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. A primeira coisa que eu gosto de dizer que as minhas propostas, elas não são minhas, mas elas são propostas construídas coletivamente, da forma que nós já estamos fazendo a construção do nosso programa. Então, com a contribuição de várias pessoas, de vários setores da sociedade, dos movimentos organizados, dialoguei com o pessoal do Fórum de Economia Solidária, da Escola de Fé e Política, movimentos de mulheres, movimentos por cooperativas, movimento de defesa animal, enfim. Ontem nós tivemos uma atividade incrível sobre primeira infância. Então, nós temos muitas propostas para a cidade, para esses problemas, e alguns deles eu falei. Então, o primeiro é radicalizar a democracia. E o que a gente faz com isso? Fortalecer os conselhos que já existem e criar conselhos populares para, de fato, a população poder decidir onde é aplicado o recurso público, quais são as prioridades. E, para isso, nós vamos contar com a tecnologia que a gente já está usando.
até para construir o programa. Queria agradecer ao Alex, que teve a iniciativa de criar dentro do nosso grupo de servidores e servidoras um grupo de tecnologia. E aí nós estamos usando o Padlet para fazer um mural de sugestões. E a gente quer fazer isso de modo geral na nossa gestão. Porque qual que é uma das maiores críticas das pessoas? Eu voto em alguém que nunca mais volta aqui no bairro. Qual é a dificuldade que uma prefeita terá para ir até o bairro, continuar dialogando com a população pelo menos uma vez por semana? Faz parte do trabalho. Então, nós, inclusive, já estamos nos comprometendo que vamos voltar nos lugares para agradecer a votação que a gente teve e para continuar resolvendo os problemas junto com a população. E aí nós vamos ter também uma série de recursos que nós vamos utilizar para que as pessoas possam entrar em contato direto com os órgãos da prefeitura, com a prefeita, com os secretários e secretárias, lembrando que nós vamos ter 50% do secretariado de mulheres, para começar. Por quê? Nós não podemos achar que nós vamos ter homens que vão defender os direitos das mulheres, ou que vão defender, não, aqui tem que ter 50% de mulher. Não existe. Então, nós vamos garantir isso. Outra coisa, nós vamos priorizar as periferias, as mulheres, os jovens, as jovens, negros e negras. Por quê? Porque é a população que está mais vulnerável, e as crianças, e os idosos. É a população que está mais vulnerável. Para a gente dar conta disso, a gente tem que dar conta das questões transversais. Nós precisamos dialogar com as pessoas do movimento de pessoas com deficiência, do movimento LGBTQIA+, do movimento de negros e negras, indígenas e assim por diante. Nós precisamos dialogar com essas pessoas para realmente garantir a efetivação dessas políticas públicas. Então, gente, na nossa gestão não vai ser algo de secretarias fazerem parceria. Isso não funciona. Tem que ser proposição de governo, política que já é pensada conjuntamente. Isso vai economizar recursos, isso vai possibilitar que a população enxergue de forma muito mais nítida qual é o papel do poder público nas suas vidas. Nós estamos colocando também como proposta a implantação, finalmente, a implantação de uma coleta seletiva em Guarulhos. É um absurdo uma cidade do tamanho de Guarulhos não ter um programa de coleta seletiva. Por isso, uma das nossas propostas é criar uma incubadora de cooperativas. Incubadora essa gerida por jovens. Incubadora de projetos de economia, de ecossocialistas, ou seja, que tem agricultura familiar, que preze pela segurança alimentar, que a gente consiga também canalizar uma parte dessa produção orgânica e tudo mais para a alimentação escolar, né? Então, essas preocupações ecológicas, elas são fundamentais para que a gente tenha, de fato, uma cidade mais humana, mais solidária e sustentável. Então, nós precisamos, sim, pensar nisso. A questão do transporte, nós precisamos ter ciclovias, precisamos valorizar o transporte coletivo e deixando o individual ser algo menos utilizado, assim como os transportes que não são motorizados também ter uma ênfase nisso. Eu estou vendo que a Regina Célia está aqui com a gente, então é uma pessoa super importante, é servidora, né? Faz parte aí do movimento negro e do movimento da pessoa com deficiência, alguém super importante também para nós. Obrigada, Regina, por você estar aqui hoje, professora também. Então, dentro dessas propostas, nós temos ainda algo bem importante aqui para falar, que é o combate às violências contra a mulher e o acolhimento. Então, aí entra também toda uma questão de segurança pública, desde pensar a iluminação, o direito da mulher à noite, poder descer em qualquer ponto
do trajeto mais próximo da sua casa, evitando, né, ficar suscetível aí a mais violência. Tem a questão da zeladoria, que está um absurdo, é matagal para todo lado, isso também não colabora, e nós não temos uma rede de atenção ao acolhimento dessas mulheres. Na escola, a gente tem muito caso de violência, de abuso sexual contra crianças e adolescentes, principalmente as meninas. Não temos rede de acolhimento para isso. É uma verdadeira catástrofe. E, por fim, não menos importante, a gente ter na assistência social um programa que tenha uma equipe multidisciplinar para a gente cuidar de forma digna, de forma responsável das pessoas que estão em situação de rua. Está aqui o Bruno Benedetti, que além de ser artista, um grande parceiro meu nas artes, também é parceiro servidor público e hoje está aí na assistência social, que também foi terceirizada e muito precarizada e prejudicou demais a população, porque o abrigo que tinha no centro foi para o Bambi. Como que alguém que tem um trabalho aqui nessa região central vai poder estar no Bambi, dormir no Bambi, né? E aqui também, aproveitando, a Renata colocou a questão da cultura. Nós precisamos acabar de uma vez por todas com aquela fala de levar cultura. E ela fala dos pontos de cultura. Nós vamos abrir casas de cultura em toda a cidade para possibilitar que a cultura existente já nos bairros ganhe força, haja um compartilhamento de experiências entre as pessoas que já produzem cultura nos bairros e também nós vamos ter o fomento às periferias. Então, o recurso financeiro, ele precisa contribuir para que a juventude, enfim, as culturas populares no geral, ganhem força, né, ganhem visibilidade a partir do empenho financeiro do poder público também nessas ações. E ainda com relação às mulheres, nós vamos ter inúmeros locais para que haja acolhimento, a gente vai ter casas de cidadania, são propostas que nós estamos fazendo para poder ter esse atendimento, e vamos inaugurar o Hospital da Mulher, que está parado, vamos fazer também o atendimento de parto humanizado, como eu falei, com obstetrizes, enfermeiras obstétricas. Vamos também pesquisar a possibilidade de fazer casa de parto na cidade, que nós ainda não temos, e garantir um pré-natal humanizado de qualidade e o combate também à violência obstétrica. Então, esses são só de algumas das propostas que nós estamos reunindo aí com a participação de todo mundo e vamos continuar até uma semana antes das eleições. Obrigada, Érida, também por você estar aqui com a gente. Jair Gomes também nos prestigiando. Vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos. E, assim, caso sejamos eleitas, né, Simone? Como a Simone falou, o papel do político brasileiro, ele precisa sair dessa utopia, que quando ele é eleito, ele é o político de gabinete. Quem elegeu ele foi o povo. Ele é um servidor público que trabalha para o bem do povo, a bem da comunidade, da cidade. Portanto, é muito importante que após as eleições, que o político, seja a vereadora, vereador, a prefeita, o prefeito, mas que eles andem na cidade, porque quando eu ando, eu paro para ouvir as pessoas, eu tenho uma dimensão real da necessidade da cidade, e não fico tirando leis da minha cabeça, que eu acho que é importante para o povo, e às vezes nem é. Tem coisas que são simples e que não são dadas a devida importância. Às vezes, para mim, é muito importante eu colocar um elefante rosa no meio da praça. O povo fala, não, eu só conseguir uma consulta com um ginecologista. Então, tem que se pensar e entender que fazer política é você dialogar diretamente com a periferia, não fazer um mandato de gabinete, né? Porque todos os problemas que eu apontei lá na outra fala, e questão de educação, de habitação, enfim, é papel do vereador, da vereadora fiscalizar. E onde estavam os vereadores da cidade de Guarulhos que não viram tantos absurdos acontecerem? E
volto lá no Cabo Sul, porque é sempre a minha indignação, né? E caso eleito, é pensar, por exemplo, na questão da educação, em concurso público, em valorização do funcionalismo, como eu falei anteriormente, né? Ouvir a necessidade dos trabalhadores da educação. Às vezes nós precisamos de coisas tão simples que não são atendidas, né? Pensar em políticas públicas de uma forma significativa para fazer o quê? Para transformar essa rede numa rede que seja realmente inclusiva. Né? E quando nós falamos de incluir, é incluir a pessoa com deficiência, mas incluir também aquele que, às vezes, está ali numa situação terrível, né? Esquecido socialmente, promover dentro do espaço da escola a equidade, a igualdade, né? Voltar a atenção para os cursinhos populares, os jovens da cidade de Guarulhos, quando você começa a conversar com eles, o pesar deles é, assim, terem poucos cursinhos populares, e nós sabemos, gente, que quem mora na periferia, se quer ter uma oportunidade na universidade pública, são os cursinhos populares que propiciam isso. E, infelizmente, é uma política quase que esquecida na cidade. Vamos emendar já as considerações finais com a última pergunta, tá? Então, a minha última pergunta, no caso, é por que as pessoas devem apoiar o PSOL, né? Qual que é o diferencial e inovação do partido? Legal. A gente já está chegando a 1 hora aí. Pessoal, aguenta só mais um pouquinho que a gente já vai fazer nossas saudações finais. E aí eu vou aproveitar para responder essa pergunta, considerando tudo que a Márcia falou, muito bem falado. Parabéns, Márcia, pela tua contundência, pela nitidez que você tem aí dos problemas da cidade e as sugestões que você tem para a gente juntas aí transformar essa cidade, como eu sempre digo, considerar as possibilidades que nós temos de construir juntas a cidade dos nossos sonhos. Quando você pergunta onde estava a maior parte dos vereadores que não se manifestou contra tudo isso que a gente relatou aqui hoje, eles estavam a favor da prefeitura, do prefeito, fazendo todos esses absurdos ou não fazendo nem mesmo o que ele prometeu que iria fazer no seu programa, né? E esses vereadores estão junto com boa parte dos conselhos, inclusive dos sindicatos que deveriam estar a favor dos servidores e das servidoras e estavam contra o tempo todo, porque se juntaram com o prefeito. Então, houve um grande processo aí de cooptação que enfraqueceu muito os direitos da população, dos servidores, e com isso a cidade perdeu. Por isso, o PSOL é diferente, um partido que tem uma trajetória limpa, que tem defendido essas bandeiras, e a principal delas é radicalizar a democracia, inverter prioridades, colocando as periferias no centro e pensando no direito à cidade, ou seja, condições mínimas dignas de vida. Então, nós temos como lema, eu tenho usado muito Rosa de Luxemburgo, que eu gostaria de citar aqui para finalizar, que nós sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Então, é isso, as pessoas precisam ter liberdade. O PSOL é o partido que defende o socialismo, ou seja, condições mais iguais de vida para todos e todas, que consigam deixar que o planeta respire. A gente viu aí durante a pandemia o planeta voltando a respirar de forma forçada, né? E que isso é o que a gente acredita, que um outro mundo é possível e sim, uma outra Guarulhos é possível. Muito obrigada pela oportunidade. E aí eu vou falar, né, por que o PSOL, e já fazer as considerações. Primeiramente, porque o meu partido, o PSOL, é o partido ficha limpa. Nosso partido é um partido ficha limpa, que apoia a mulher, que apoia a causa, a luta do negro e da negra, que apoia a comunidade LGBTQIA+, que ele consegue fazer diálogo direto com a periferia, com aqueles que mais necessitam, né? E, principalmente, ele ocupa o seu espaço de fala na luta, mostrando as desigualdades sociais e a necessidade de se lutar. Por tudo isso, é que eu, neste momento, eu peço a você, mulher, homem, que apoie também outras mulheres,
né, mas que apoiem essa pré-campanha, essa pré-candidatura da professora Simone Carleto e da professora Márcia Rios, ambas do PSOL, que não vem de uma vida de viver de política, nós vivemos de trabalho, de ser professoras, né, e a nossa campanha, a pré-campanha agora e lá na frente a campanha, será feita de uma forma muito honesta, muito limpa, que irá dialogar diretamente com a população de Guarulhos, em especial com as minorias, com as periferias. Por isso, você, mulher da cidade de Guarulhos, você tem um papel fundamental, é nos ajudar. E como você pode nos ajudar? Eu não quero seu dinheiro, eu quero somente que você compartilhe as nossas ideias, compartilhe os nossos vídeos, acompanhem as nossas propostas, né? Para que assim nós possamos continuar com esse ato, porque ser mulher na política e estar na política é um ato de coragem, é um ato de ousadia, porque é ousadia pura uma mulher na política, e é muito importante que você, mulher, nos ajude, né, para que o direito, para que nós possamos construir o direito à cidade, que é sua, que é minha e que é nossa. Por isso, vamos juntas pensar numa pré-campanha mais feminina, feminista, e mudar a história dessa cidade, e mostrar que uma mulher prefeita pode sim fazer diferente. Por isso, é muito importante o seu apoio à professora Simone Carleto, à professora Márcia Rios. Compartilhe o nosso material, nos ajude nessa jornada, que não vai ser fácil, mas nós também somos duras na queda, podem ter certeza. E a nossa promessa fica, iremos sempre visitar as periferias e continuar fazendo o que estamos fazendo agora. Dinheiro para a campanha? Nós não temos, mas nós temos coragem de olhar no olho da periferia e ouvir a sua necessidade e voltar lá depois. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Acompanhem as redes sociais da professora Simone Carleto, acompanhem as redes sociais da professora Márcia Rios, no Facebook, professora Márcia Rios, no Instagram, no Twitter, @Prof. Márcia Rios. Apoiem essa candidatura necessária e legítima. Nós não temos rabo preso com ninguém, a nossa candidatura e o nosso partido é ficha limpa. Certo. Muito obrigada pelo convite, viu, Márcia? Foi um prazer conhecer a senhora Simone. Boa noite. Muito obrigada, tá? A todos um bom fim de semana. Bom fim de semana nada, que nós estamos ainda na quarta-feira e a Márcia tá louca? E a Márcia tá louca? Uma boa quinta-feira, não final de semana. Um beijo do coração de todos. Compartilhe a nossa live. Valeu. Tchau.